Sabe, quando a gente ouve a expressão lógica fuzzy, a primeira coisa que vem à cabeça é algo meio vago, incerto, né? Mas e se for justamente o contrário? A lógica fuzzy é, na verdade, um ramo super rigoroso da matemática que foi pensado para lidar com a confusão do mundo real de um jeito muito, mas muito preciso. Bem, hoje a gente vai entender como a lógica fuzzy quebra essa barreira do verdadeiro ou falso, criando um espectro da verdade. Depois, vamos ver as novas regras que ela estabelece, como ela consegue encontrar certeza no meio da incerteza e, no final, como isso nos ajuda a pensar em tons de cinza. Vamos nessa? Ok, vamos começar do início. A lógica clássica, aquela que é a base de todos os computadores, é binária. É um ou outro. Mas o nosso mundo raramente funciona assim. E é aí que a gente começa a ver os limites dessa lógica. Vamos pegar uma frase super simples como esta. É algo que usamos no dia a dia e todo mundo entende o que quer dizer. Só que para um computador que só entende sim ou não, essa frase é um problemão. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Existe uma altura exata, um ponto de corte, onde alguém deixa de ser não alto e passa a ser alto? Será que é 1,80 m? 1,81 m? A nossa linguagem é cheia dessas ambiguidades. E aqui fica bem clara a diferença. De um lado, a lógica clássica. É um interruptor, ou está ligado ou está desligado, 0 ou 1. Do outro lado, a nossa realidade. É mais como um dimmer, cheio de nuances como um pouco, muito, mais ou menos. Essa é a grande limitação. Para um sistema clássico, se a gente definir alto como 1,80 m, uma pessoa com essa altura é alta, mas outra com 1,79 m é não alta. É um corte seco que simplesmente não reflete como a gente percebe o mundo. Então, como é que a lógica fuzzy resolve esse impasse? Bom, ela propõe uma mudança radical na maneira como a gente pensa sobre a própria verdade. Em vez de ficarmos presos em apenas duas caixinhas, a de verdadeiro e a de falso, a lógica fuzzy basicamente chuta a porta e abre um corredor com infinitas possibilidades. E a solução é esta, brilhante de tão simples. Em vez de pular do 0 direto para o 1, a lógica fuzzy nos permite usar todos os infinitos números reais que existem ali no meio. A verdade se torna um contínuo. O ponto central, então, é que a verdade deixa de ser uma questão de sim ou não e passa a ser uma questão de o quanto. Cada afirmação pode ter um grau, um nível de verdade. Voltando ao nosso exemplo do João, em vez de uma resposta binária, agora a gente pode dizer que a afirmação "o João é alto" é, digamos, 85% verdadeira. Isso é muito mais rico e muito mais alinhado com a nossa intuição. É claro que, se a gente muda a natureza da verdade, também precisamos mudar as regras que operam sobre ela. E a lógica fuzzy faz isso com um rigor matemático bem impressionante. Pensa bem, na lógica clássica, A e B só é verdade se A for 100% verdade e B também for 100% verdade. Mas e se A for 0,8 verdadeiro e B for 0,6 verdadeiro? Como é que a gente combina isso? A matemática por trás da cortina é formalizada por funções chamadas de T-normas. Elas são, basicamente, as novas regras para o operador E, neste mundo fuzzy. E o mais fascinante é que não existe só um jeito de fazer isso. Existem várias versões do E lógico. A T-norma de Gödel, por exemplo, pega o valor mínimo entre os dois. É mais pessimista, digamos assim. O resultado nunca vai ser mais verdadeiro do que a parte menos verdadeira. Outras, como a do produto, simplesmente multiplicam os valores. Cada uma é uma forma matematicamente válida de combinar verdades parciais. Isso é muito importante. Lógica fuzzy não é uma lógica imprecisa ou bagunçada. É um sistema matemático super robusto e formal para raciocinar de forma precisa sobre conceitos que são, por natureza, imprecisos. Vamos sair um pouco da teoria e ver como isso se aplica no mundo real, porque, no fim das contas, o grande poder da lógica fuzzy está nas suas aplicações práticas. Lá nos anos 70, muito antes da gente falar de IA como hoje, sistemas como o MySyn já usavam esses princípios para ajudar médicos em diagnósticos bem complexos. E esses princípios continuam vivos hoje em tudo, desde o sistema de freio do carro até à máquina de lavar que ajusta o ciclo sozinha.
Olha só que interessante, uma regra real do sistema Mycin. Note que ele não diz a infecção é bactéride, ele diz que existe uma evidência sugestiva. E esse número aí é o coração da coisa toda. Esse 0,7 é o que chamamos de fator de certeza, um valor de verdade fuzzy. Ele representa um grau de confiança bem alto, com base nas evidências. Essa capacidade de quantificar a confiança, de raciocinar mesmo com informações incompletas ou incertas, é o que tornou esses sistemas tão poderosos. Permite que as máquinas pensem de uma forma mais parecida com a de um especialista humano. Então, para a gente fechar, qual é a grande lição, a grande ideia que a gente leva de tudo isso? Basicamente, saímos de um mundo a preto e branco para um universo de infinitos tons de cinza. A gente viu que a lógica fuzzy não joga fora o rigor. Pelo contrário, ela o expande para poder lidar com a ambiguidade do nosso mundo e da nossa linguagem, permitindo que as máquinas raciocinem de um jeito muito mais sofisticado. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A lógica fuzzy nos mostra que uma das nossas construções mentais mais básicas, a própria ideia de verdade, não precisa ser binária. Que outras áreas da nossa vida que a gente trata como absolutas poderiam, na verdade, ser vistas de uma forma mais gradual, mais nuançada? Fica aí a reflexão.